Ok, boa noite. Estamos de volta com mais uma roda de conversa, um projeto da CBKT, Confederação Brasileira de Karatê-Do Tradicional. Meu nome é Ekel Patriarca, estou o diretor social dessa confederação. Aqui ao meu lado nós temos Martina Rey, diretora de eventos, nós dois dividimos esse projeto. Hoje nós temos a presença de Celina, de São Paulo, Arlene, de Cuiabá, Mato Grosso, e Cristiane Babinski, do Rio Grande do Sul. Grandes personalidades do sexo feminino, nesse mês importante, de cuidado em relação ao corpo feminino, em relação à mulher, no momento em que a gente precisa refletir sobre a ação do homem sobre a mulher, uma ação agressiva, a gente tem que refletir também sobre isso e pensar como nós devemos cuidar dessas pessoas que são importantes para a gente, todas as formas possíveis aí. Agradecemos ao nosso presidente Sérgio Bastos pelo apoio ao nosso projeto, toda a diretoria da CBKT, tá bom? Então a roda de conversa hoje fala sobre a mulher no karatê. Mais uma vez a gente traz esse tema, porque nós temos aí que fortalecer a representatividade feminina na nobre arte marcial, karatê tradicional aqui no Brasil. Vamos discutir sobre a mulher como técnica, a mulher como árbitra, a mulher como professora e outros subtemas aí, tá certo? Espero que seja proveitoso para vocês. Eu queria apresentar agora rapidamente nossas convidadas. Então, vamos começar aqui com Celina Andrade, natural do Ceará, pratica karatê há 27 anos, quarto dan na CBKT. Iniciou em 2007 um programa numa escola estadual para lecionar karatê, na Escola da Família, na cidade de Lorena, São Paulo. Em 2008, ela volta às competições como atleta e como técnica, representando aí essa cidade também. Em 2011, teve apoio da prefeitura, isso demonstra a sua competência na sua região, e a partir dos 39 anos resolveu encerrar a carreira de atleta e se dedicar aos projetos sociais e também aos estudos. Teve uma carreira com muita dificuldade para poder avançar, haja vista os custos, né, para viajar e tudo mais, mas uma pessoa forte e que vem representando bem o seu estado de origem, o Ceará, e São Paulo também. Como títulos, ela tem 94, o início das suas competições, vários títulos estaduais em Catar, Comitê, Embo. Foi atleta da seleção, né, do seu estado. Em 94 a 2001, também com vários títulos paulistas. Foi campeã brasileira, 2 vezes vice-campeã, algumas vezes terceiro lugar. Foi técnica, atuante, né, nos campeonatos brasileiros. Também teve atletas que participaram de pan-americanos, mundiais. Dedica-se hoje à arbitragem, né? Há 3 anos ela vem estudando sobre isso, a fim de fazer parte desse espaço até então extremamente masculinizado. Arlene Amarante, quinto dan da CBKT, atleta do Mato Grosso, iniciou a sua prática em 87, atleta da seleção brasileira estadual desde 91 e seleção brasileira desde 96. Enquanto técnica, professora, fundou a Associação Municipal de Karatê Tradicional, União da Força, em 99, técnica da seleção mato-grossense desde 2014. Se eu estiver equivocado, qualquer coisa, pode me falar depois, por favor, viu? Trabalha com projetos sociais, tá? Em escolas públicas do Mato Grosso desde 99, instrutora de karatê em escolas particulares desde 94 e participou de um intercâmbio no Chile com a seleção desse país, a fim de trocar informações sobre diversas modalidades de karatê tradicional. Títulos de nível internacional, colocações no Campeonato Mundial da Polônia e da Itália, em 98, na Polônia, na Suíça em 2004, Itália 2000. Foi campeã sul-americana de comitê equipe, de embo feminino, kata equipe, campeã pan-americana de kata equipe, Brasil 2009 e no Chile 2011, quarto lugar em comitê individual na Copa Luso Brasileira em Portugal 2002, campeã de kata individual torneio internacional no Paraguai, vice-campeã comitê individual e torneio internacional no Paraguai. Em nível nacional, tá até complicado citar, viu, gente? 12 vezes campeã brasileira em kata equipe, campeã brasileira de embo feminino, vice-campeã brasileira de Fukugō,
vice-campeã brasileira de comitê e equipe, terceiro lugar comitê e equipe, vice-campeã brasileira de catar equipe, campeã brasileira de catar master, né? É coisa. Nível estadual, ela tem vários títulos em comitê. E aí a gente chega em Cristiane Babinski, segundo dan da CBKT, profissional de educação física, especialista em medicina esportiva. Títulos em eventos nacionais, campeã estadual, campeã brasileira, eventos internacionais, atleta da seleção brasileira, campeã pan-americana, campeã da Copa Nishiyama, campeã mundial de TKF. Enquanto técnica, instrutora de karatê, proprietária do dojo Ona Bujeisha. Se eu tiver errado, por favor, me corrija, Babinski. E é isso. Essas são as mulheres que estão aqui conosco hoje. Tenho certeza que iremos aprender bastante, conhecer um pouco mais de cada uma. E pelo currículo vasto, a gente vai perceber que elas têm muito a dividir conosco. A partir desse momento, eu passo a fala aí para a Martina, estaria aqui apenas acompanhando e dizendo o seguinte: nós já temos aqui algumas pessoas dando boa noite para a gente. Emilson Krebs, Letícia Bastos, Sensei Kazu Nagamine, Carlos Karatê do Espírito Santo, Angélica, Elozine, Carlos Ferreira, Paulite, deixa eu ver o que mais, Evelyn, são pessoas que já deram boa noite para a gente. Muito obrigado pela presença. Martina, a fala agora é sua. Boa sorte, estaria aqui. Bem, gente, boa noite. Boa noite a vocês, convidadas. Boa noite ao pessoal que está assistindo pelo YouTube. Eu, primeiramente, venho agradecer, em nome da CBKT, a vocês de terem topado estar conversando com a gente nessa noite de sábado. E venho falar para todos que eu me sinto muito honrada, porque eu conheço de perto a história de cada uma de vocês, né? Eu tive a oportunidade de competir com todas e de conviver com todas, cada um numa fase. Então, eu já tomei muito puxão de orelha de tia Arlene, foi uma pessoa que eu tenho como referência no karatê, não é? Sempre me ajudou, sempre esteve ali, eu meio rebelde, meio atrapalhada, ela sempre esteve ali apoiando, sempre foi um ombro amigo para dar conselho àquela que está chegando na seleção. É sempre importante ter uma senpai, uma mais graduada, que acolha o atleta e que lhe direcione na seleção. Celina, eu conheço, já competi, hoje minha árbitra, né? Amiga também, a gente faz parte de grupos femininos e a gente sempre está conversando sobre questões relacionadas ao mundo da mulher. E a Cris é a mais nova, né? Companheira até hoje de seleção, a gente compete junto, a gente conversa, a gente viaja, a gente divide hoje as felicidades e frustrações da vida de atleta. Então, eu tinha que fazer essa colocação, porque nesse mês dedicado à mulher, né, eu fico muito honrada de estar aqui conversando com vocês, conversando mais do que mediano, né, aqui pela CBKT. Então, me sinto muito honrada, muito feliz por vocês fazerem parte da minha vida, cada uma de sua forma, cada um com sua importância, e a gente vai agora dar início à nossa conversa, né? A gente tem um tema hoje, mulheres no karatê do tradicional. Bem, a gente vai explorar, né, de vocês o que vocês fazem de muito bom, que é serem karatecas, serem budocas. Então, a gente vai levar para a parte de vocês como atletas, como árbitras, como professoras. Vocês podem falar também das suas experiências como dirigentes de karatê. Nesse mundo, nessa arte que a gente tem ainda, né, muito a veia masculina, a gente vai trazer a sensibilidade feminina para todo mundo que está em casa, ver um outro lado do karatê. Bem, vamos por subtemas, né? Vamos começar agora a falar de uma coisa que chama muita atenção, né? Que é a parte de competição. A mulher competidora. Então, a primeira questão eu vou direcionar a Arlene. A mim? Arlene, a você. Fica ligado a todo mundo aí, que vocês podem e depois, né, que a Arlene encerrar a fala. A Arlene está aí quietinha. Vamos falar, Arlene, da preparação. A preparação para um atleta, você acha que tem que ser diferenciada do que aquele treinamento que a gente faz diariamente nas academias?
Bem, a minha realidade vem na evolução que nós temos tido. Tenho visto que quando éramos mais rígidos, a direção, o foco dos atletas era mais frequente, era mais realmente dirigido àquilo. Quando começou a dar muita abertura, a gente vê que sai um pouco do foco, a preparação fica bastante assim equivocada, por quê? A gente não consegue trabalhar o atleta realmente naquilo que ele precisa ser feito. Então, eu sou muito rígida no caso, sou até leiga para falar assim, porque eu sou muito rígida na parte de treinamento como técnica, sabe? Então, eu acho assim, que a gente tem que ter realmente um foco. Tem alunos que nasceram só para fazer parte da equipe, e tem alunos que realmente nasceram para estar junto como atletas. Então, a preparação tem que ser mantido, sabe? Acho que tudo tem que ter uma regra, tem que ter regulamentos, para que realmente possa crescer e a gente não deixar aquilo que foi criado no Karatê para trás. Se a gente for só renovando, e não trazer aqueles princípios na atualidade, vai se perdendo. É igual como eu falo, agora nós estamos perdendo, por exemplo, os nossos mestres, está indo muito assim, sim. Então, a gente vê como que a qualidade parece estar se perdendo, porque eles estão levando com eles toda aquela experiência, e se a gente não conseguir manter esse foco, manter esses ensinamentos, pode até se perder, né? Então, eu acho assim, a qualidade, o treinamento, aquela rigidez, a gente não pode ser igual, mas pelo menos tentar trazer ele junto para que realmente o karatê consiga ter um crescimento. Não sei se foi isso que você perguntou, né? Foi isso que eu perguntei. Sua opinião é que a gente continue, veja se eu te entendi, que a gente continue com os princípios do karatê, aquele treino forte, mas para quem visa a competição tem que ter um treino mais rígido. Porque se deixar só o praticante ou o atleta, né, treinar o karatê apenas como arte marcial, para aquela destinação que é a competição, ele perde um pouco o foco. Vocês concordam, meninas? E aí, Celina? Concordo. Meus treinamentos para atleta, eles treinam juntos com outros alunos, mas especificamente alguns treinos separados, porque é direcionado a competições. Do meu ponto de vista, um bom atleta, ele tem que conhecer regras, né? Ele tem que conhecer normas, então nem tudo que ele treina nos treinos diários, ele vai usar numa competição. Então, eu tenho que separar isso para estudar um pouco essa parte e ter um treinamento específico, kata equipe, embo, então isso já é direcionado. Concordo com a Arlene, sim. E você, Cris, que me diz? Em uma turma comum de karatecas, né? Geralmente são pessoas que têm objetivos diferentes. Muitas pessoas buscam um karatê para a vida, outras para defesa pessoal e poucas delas para a competição. Então, eu acredito que essas pessoas que têm como objetivo a competição, elas têm que ter uma turma separada, um treinamento bem específico visando a competição. E o atleta em si de karatê, ele não tem que ser só necessariamente uma aula de karatê, mas ele precisa ter uma preparação física, uma preparação psicológica, um cuidado alimentar. Então, é um trabalho bem diferente de uma pessoa que treina o karatê somente como hobby ou o karatê como defesa pessoal. Um atleta tem que ter uma preparação bem específica e um treinamento rigoroso, sim, porém um treinamento específico pensando nos objetivos de cada atleta. Falamos, uma das nossas educadoras físicas, eu particularmente também concordo com vocês, eu acho que a gente tem que treinar realmente o karatê, budô diariamente, mas quando a gente foca na competição, é exigido um treinamento diferenciado, não tem como você querer um resultado treinando apenas a aula, sem as especificações, como cada uma falou, né? Eu sofri muito tempo com a falta de preparação física, a questão da alimentação, de treinar aquele geralzão. Então, a gente consegue sim ter bons resultados, mas aquela lapidação realmente vem com aquela rigidez, aquele planejamento de um treino específico para cada modalidade de competição. Bem, vamos lá. Celina, a gente sabe da sua história de perseverança, de dificuldade, de manter as competições. Me diga, como é esse suporte financeiro? Como foi para a sua vida, para seus alunos? E a questão de apoio governamental, como é isso aplicado aí em Lorena?
Primeiro, agradecer aqui a oportunidade, né, porque eu acho que é uma oportunidade que a CBKT está dando, não só para mim, mas para muitas mulheres falarem um pouco de si, para que sejamos espelhos, né, de uma certa forma. Eu vou resumir um pouco a minha história, tá? Bem resumida mesmo. Eu iniciei um projeto social em 1993, na cidade de Lorena, e sempre fui do karatê tradicional. Gostava muito de competir, sempre fui muito competitiva, mas como eu era de projeto, a gente não tinha condições financeiras, então chegava nos eventos estaduais, ganhava boas colocações, mas não tinha como sair do estado, nessa época a prefeitura não ajudava. Eu pensei de várias formas em contar um pouco da minha história, nem para as pessoas mais próximas às vezes não sabem, de uma forma que não parecesse que fosse vitimização, porque muitas vezes as pessoas contam algo que acontece na sua vida, como que aconteceu, como sendo vítima. Eu não fui vítima, eu não acho que eu fui vítima. Tudo que eu passei, a dificuldade que eu passei e os sonhos que foram barrados de uma certa forma por falta de dificuldade financeira, é porque realmente isso tinha que acontecer para a minha evolução, certo? Eu entendo que eu evoluí muito com as dificuldades, então eu vejo cada dificuldade como um passo à evolução. Ou seja, eu continuei, eu não desisti, né? Eu competi por vários anos. E em 1998 eu fui treinar, eu fui morar em São José dos Campos e o Sensei Sasaki, meu grande mestre, ele me deu uma bolsa na Lembucan na época e eu viajava para Lembucan 3 vezes por semana, de São José para Lembucan. Eu viajava 2 horas, né, 3 vezes por semana para treinar na Lembucan. E em São José dos Campos eu trabalhava, eu terminei o ensino médio, eu tinha 18 anos, 17 para 18. Eu tive a oportunidade assim de pensar, eu vou estudar ou vou fazer karatê agora? E eu decidi naquela época fazer o karatê primeiro, para depois fazer a minha faculdade de educação física. E eu queria treinar com grandes atletas que eu admiro muito, que é a Adriana, a Elane e a Luciana. Na época elas faziam uma equipe e eu queria estar junto com elas, inclusive a Adriana, Sensei Adriana foi minha sensei, Sensei Antônio Alves foi o meu sensei e o Sensei Sasaki da Lembucan. Então foram uma época de grande ensinamento. Eu ainda competia nessa época, mas ainda não tinha condições financeiras de estar indo para fora. Em 2001, eu não encerrei, eu dei um tempo na minha carreira de atleta, porque por condições financeiras eu não tive condições de estar viajando e gastando, eu já era faixa marrom e eu decidi ficar vários anos na faixa marrom para estudar o que era realmente karatê. Então, eu fui me formar, eu fiquei na faixa marrom quase 10 anos por opção minha. Eu me formei faixa marrom em 1998 e me formei faixa preta em 2007. Então, eu fiquei todos esses anos estudando karatê arte marcial, entendendo o que era realmente o karatê, para que a frustração das competições não me barrasse do que realmente eu acreditava. Porque eu acredito que a competição ela é o meio, ela é o caminho, mas ela não é o objetivo final da arte marcial. Então, no caminho do karatê existe a competição. E isso é um meio de crescimento, sim. Foi um meio de crescimento para mim e é para os meus atletas. Em 2007 é que eu me tornei sensei e o meu primeiro lugar que eu fui dar aula foi dentro de uma escola, no programa Escola da Família. E depois eu fui para um projeto social em um bairro carente, que até hoje eu tenho esse projeto há 13 anos. Então, eu iniciei em projeto social como sensei, mas ainda quis competir. Aí eu voltei às competições. Já tinha 30 anos, mas aí voltei às competições. Realizei alguns sonhos de estar em eventos nacionais, mas como técnica, a minha equipe foi crescendo muito. E eu vi que a responsabilidade de dar aula, e que nem a gente acabou de falar, em questão de treinamento específico como atleta, o meu tempo foi se reduzindo a ter um tempo para mim como atleta. Eu tinha muito atleta, então eu treinava, eu dava aula em projeto, em academia, em vários lugares. Então, com muitos atletas, eu tive que competir menos, mas eu ia, porque a minha equipe feminina, adulto, faltava uma sempre, entendeu? Então, eu estava lá. Não vou deixar a minha equipe sem, vou lá. Era catar equipe, era comitê equipe, e estava lá. Mas vi que meus sonhos, eles não foram barrados, eles só foram transferidos para os meus alunos. Hoje, os meus sonhos que eu tinha de competir em eventos internacionais, de competir em eventos maiores, que era o meu sonho quando eu tinha meus 15, 16, 17 anos, eu vejo eles realizados em todos os meus atletas. Então, para mim, a realização é bem mais satisfatória do que se fosse eu
porque eu acho que quando a gente realiza sonhos, é igual a gente proporcionar sorrisos. É muito melhor do que só sorrir, entendeu? Então, eu realizo sonhos dos meus alunos, eu digo que eu realizo sonhos, e eu sou muito realizada nisso, entendeu? Cada sonho dele é um sonho meu, cada derrota deles também eu cresço, eu ensino isso para eles, porque eu cresci com as dificuldades, eu não sou vítima de uma sociedade, nunca fui, muito pelo contrário, eu vejo isso como uma evolução, como disse no início. Em questão da última colocação sua, do apoio na parte da prefeitura, do governo, essa parte da cidade, em 2011 eu entrei para a Secretaria de Esporte da cidade. E confesso que eu tenho sim um apoio, sem o apoio municipal, né, da lei municipal, eu não teria como, por exemplo, estar levando meus alunos para tantos lugares. Então, para vários estados que eu já fui, até mesmo eventos internacionais, eu tive sim o apoio da prefeitura, porque primeiro eu comecei com um projeto. Quando a cidade viu que eu estava fazendo a diferença em bairro carente, como voluntária, eu não ganhava nada, eu trabalhava em outra área, entendeu? Eu dava aula como voluntária. Então, quando viram esse trabalho crescer, viram o desenvolvimento, resolveram apoiar. Então, eu tenho sim um certo apoio, não total, 100%, mas eu tenho um apoio sim da prefeitura em questão dos eventos, sim. É isso. Sim. Eu vou passar, né, a palavra para as meninas, porque depois desse depoimento eu acho que eu vou ficar calada aqui para ouvir os demais. Meninas, falem um pouco. Cris, comente essa questão do suporte. Como é em sua cidade? Se você consegue patrocínio com a maior facilidade, se você tem essa questão de projetos sociais, se você trabalha com isso, se tem apoio governamental em relação a isso. Em Erechim, não é isso? Isso. Eu moro em Erechim, mas o apoio que eu recebo é da Federação Gaúcha de Karatê Tradicional. Eu gosto muito de falar sobre isso, porque eu acho que o atleta tem que ser muito valorizado, tem que ter o apoio do seu estado, da sua cidade, da sua federação. E a gente tem muito esse apoio aqui no nosso estado. Então, eu sempre gosto muito de falar sobre isso para que outros estados possam levar como exemplo e que possam também valorizar os seus alunos e apoiar os seus atletas, para que motive cada vez mais eles a continuarem, a crescerem, a representarem o seu estado cada vez melhor. Aqui no Rio Grande do Sul, a gente tem a seleção adulta principal, tem todas as suas despesas pagas pela nossa federação. Então, são 3 mulheres, 3 homens, a equipe de kata e a equipe de comitê principal adulto tem todas as suas despesas pagas. Um evento internacional, a gente tem 50% das despesas pagas pela nossa federação. Então, acho que é um ótimo exemplo para que outras instituições sigam esse exemplo, porque nos motiva, nos move a treinar cada vez mais, para que a gente mantenha esse apoio, se mantenha entre os melhores e que a gente tenha esse apoio da nossa federação. Isso em relação a mim como atleta. E em relação aos meus alunos, eu tenho alguns projetos sociais em algumas cidades. Uma delas é na cidade de Campinas do Sul, e os atletas que se destacam no campeonato estadual, eles têm todas as suas despesas pagas pela cidade de Campinas do Sul para participar dos campeonatos brasileiros. Então, esse ano mesmo, algumas crianças tinham sido convocadas para participar do brasileiro e já estava tudo pago. Inscrição, viagem, tudo pago pela cidade de Campinas do Sul. Então, essas crianças de projetos sociais, elas têm muito apoio dessas cidades. Outro lugar que eu trabalho é na cidade de Três Arroios, no interior do Rio Grande do Sul, e a gente tem um projeto que é mantido pela Lei Pelé. Então, as crianças que se destacam, elas também têm suas despesas pagas pela Lei Pelé. O exame de faixa dela é pago por essa lei, kimono, material esportivo, suas aulas e tudo que eles vão precisar para a prática do karatê e para a vida e para a competição. Um outro exemplo é na cidade de Centenário, no interior do Rio Grande do Sul também. E esse é um projeto que, para mim, é o projeto da minha vida, assim, porque tem tudo que eu sempre sonhei num projeto social. Nesse projeto, a prefeitura busca as crianças nas suas casas. É uma cidade muito pequena, então as crianças moram na roça, moram no interior. Então o transporte ele vai até as casas das crianças, buscar cada um deles, traz para o CRAS, que é onde a gente trabalha, e a gente tem eu como educadora física e professora de karatê, eles são atendidos pela psicóloga, pela assistente social, eles recebem café da manhã, recebem almoço e depois o transporte leva eles direto para as escolas. Então eles têm um apoio total, assim, de tudo, assim, para praticar karatê. Então essa era uma coisa que eu sempre sonhei, assim, que a criança tivesse todo o suporte, seja ele físico, psicológico, e que eles consigam ver que o karatê é
uma ótima ferramenta educacional e uma forma de crescimento pessoal para eles também. Acho que foi muito bom seu relato, porque isso nos traz esperança, viu? Nas cidades e no estado, os quais a gente não tem apoio quase nenhum da parte da governança. Ouvir isso traz um alento e uma expectativa. Quem sabe a gente também consiga mudar nossa realidade. Foi muito bom ouvir isso, porque eu tenho vontade de dar aula em projeto social, e o último que você discorreu aí é fantástico. Que a gente precisa, viu, conversar um pouco com o Cris para saber da realidade desse projeto. Quem sabe a gente pode fazer alguma coisa aqui na Bahia, viu? Não, Bem, é fato. Inclusive, a federação daqui está iniciando um processo de organização administrativa para seguir nesse mesmo exemplo. Então, com certeza, a gente vai bater um papo aí com a Cristiane, o pessoal de lá, para entender melhor como é que conseguiram alcançar esse objetivo. tudo bem. Arline, me conte como essa questão, porque o Mato Grosso sempre vem firme e forte a todos os campeonatos. Eu sei que é com bastante dificuldade, mas é um estado que tem uma representatividade tão grande nos eventos, não só de competição, mas como eventos de arbitragem, qualquer evento que tem no karatê. Eu sei que vocês chegam muito firmes. Me conte como é esse dia a dia de patrocínio, de incentivo, entendeu? De ajuda governamental, de projetos sociais. Como é a realidade aí do Mato Grosso? Fiquei até emocionada agora vendo a Cris falando aí, porque realmente é sonho de qualquer professor, qualquer atleta e qualquer educador, né? Que a gente tem as crianças com todo esse respaldo. Infelizmente, aqui não tem respaldo nenhum, vou ser sincera mesmo para você, não ligando em nada, não sou uma coitadinha, pelo contrário, eu sempre corri atrás de tudo. Meus sonhos nunca foram realizados por causa de governo, também a minha vida não é regida por governo, mas trabalho em projetos sociais desde muito tempo, em 94, assim, já começava a trabalhar, mas eu vejo uma crítica até, como é um bate-papo com a gente, acho que a gente possa até falar, é uma crítica que eu vejo que projetos sociais são muito desviados as verbas. Realmente as verbas para vir para um objetivo e eles não vão para esse objetivo. Aqui mesmo em Cuiabá nós estamos lutando pela Bolsa Atleta, que saiu a relação ontem, e eles insistem em passar a verba só para esportes olímpicos. Esporte que não é olímpico não tem nem valor, não saíram nem na lista. Então, são uns 4 dos meus alunos que saíram. E é projeto social, projeto olímpico, mas não prestigia ninguém. Vou falar com toda sinceridade para você, não é só o karatê, é nada, em projeto nenhum eles valorizam, para falar a verdade. Então, assim, Mato Grosso, eu agradeço muito aqui a Deus, para falar a verdade, porque ele sempre me deu um norte em tudo que eu faço. Então, eu praticamente já tinha estado no karatê há muito tempo, queria ter parado, mas nasceram 2 aí na minha vida que não me permitiram fazer isso, que é os meus 2 sobrinhos, o Wender e a Wildline. Então, eles foram o meu sonho, eles foram a minha energia, a minha coragem de tudo. Projetos sociais eu trabalhei minha vida inteira, projeto muito grande, já dei aula em muita escola, então o relato da Celina aí abrange tudo que eu já fiz, né, que eu já corri atrás, igual eu falei para ela. Tivemos uma federação que hoje eu fico até triste em saber que teve muitos recursos e nunca foi passado para atletas nenhum. Infelizmente, eu estou me fazendo um desabafo aqui muito grande, porque fomos descobertos que recebemos muito patrocínio e nunca vimos o dinheiro desse patrocínio. Então, você está de parabéns, Cris, valorize muito mais ainda a sua federação, tá? Valorize bastante, porque realmente ela é um exemplo que podia ser dado a todo mundo. Vou passar até isso, espero que tenham assistido, mas eu confesso a você que quando nós pegamos a federação, eu e o Zanca tivemos essa ideia, porque como ele viu que eu trabalho com muitas crianças, e eu incentivo mesmo, eu faço almoço, venda de pizza, eu faço irem mesmo, se eu tiver que encher o ônibus, eu falo, eu vou encher, e é por isso que eu falo que eu tenho a graça de Deus, porque ele faz eu conseguir, não é fácil não, mas a gente consegue.
Aí a Martina fala para a Martina, eu sou a graça de Deus, e Martina, porque realmente já teve muitos que às vezes não foi para o Campeonato Brasileiro porque não tinha realmente patrocínio e não tem como. E aí, nossa federação, eu e Isanka temos lutado muito, anos atrás, conseguindo projeto, porque a gente consegue pagar para os atletas, pagar para árbitros, a gente tenta, mas não é fácil, não temos apoio de governo, não. Porque aqui tem muitos esportes, muitos. E aqui em Mato Grosso a região é muito grande. O interior aí tem muitos gaúchos, paranaenses, é muita gente. Então, tem vários esportes. Aqui dentro de Cuiabá mesmo tem vários karatês, federações de karatê. Tem federação de karatê olímpico, karatê entre estilos, karatê point. Então, a briga por recursos é grande. Então, aí o governo prefere não enviar nada a ninguém para não ter que ficar se puxando para um lado para o outro, então ele prefere não se envolver. Então, não acredito que não é só o karatê que tem dificuldade, eu acho que o esporte no todo. Um esporte que em Cuiabá tem muito recursos, que o pessoal dá recursos, né? Bom de bola. Bom de bola na escola. Nossa, isso aí vem patrocínio pra caramba, mas karatê, judô, jiu-jitsu, muitos esportes assim têm dificuldade. E o projeto social, eu posso dizer a você, eu trabalho tanto com projeto social de escola pública, como trabalho com crianças de nível particulares. Né? A diferença na estrutura deles são bem diferentes os recursos, mas você vê que as dificuldades, o conceito, o que o karatê traz, para mim, como disciplina, não vejo o karatê só como defesa pessoal, eu vejo o karatê como disciplina, eu vejo como para mim, por exemplo, que criei meus sobrinhos no karatê, aqui na minha casa, por exemplo, eu sou tia, aqui não fala karatê dentro da minha casa, é tia Lene, não tem karatê, fora daqui eu sou a outra pessoa, então por isso que tem esse compartilhamento. Mas o trabalho social a gente não deve desistir jamais, porque as crianças precisam muito da nossa direção. Karatê para eles é um sonho, acho que a Cris está vendo isso, né? A Celina falou, que com certeza a Martina deve saber disso, e o karatê é um sonho. Então, quando fala que eles vão competir para fora daqui, sabe, sobe aquela adrenalina, sobe aquela alegria, então vai tudo realmente pela emoção, porque recurso você está de parabéns, viu, Cristina? Essas são minhas falas. Bem, gente, isso foi importante mostrar para todo mundo que um Estado que organize suas políticas públicas consegue incentivar o esporte, né? E a gente tem que realmente dar valor e tomar isso como exemplo. E eu acho que a questão realmente do esporte é uma questão de consciência. A gente tem que conscientizar que esporte não é hobby. Isso que eu falo direto toda vez que me falam sobre esporte, né? Que me pedem para poder falar sobre. Porque até para a gente exigir políticas públicas, a gente tem que mudar a consciência. Né? A gente tem que saber que esporte é para a saúde física, para a saúde mental, então é para o bem-estar, envolve todo um contexto de socialização, isso tem que ser levado em conta. A gente tem que ter a valorização do atleta, do praticante de esporte dentro da sua casa, para depois a gente ir abrangendo os nichos maiores e poder cobrar lá dos nossos governantes, porque eu acho que a valorização tem que ser interna primeiro. Então, se todo mundo é consciente do quanto o esporte ele faz bem para a sociedade, a gente consegue exigir mais. E foi muito bom ouvir cada relato. Tipo assim, a Arlene falou que está com muita dificuldade no Mato Grosso de conseguir patrocínios. A Celina também, só que a Celina acho que já consegue ter mais um pouco de apoio. E a gente chega no Sul com essa situação para o karatê, que não é um esporte olímpico, né? Apesar de vai participar dos Jogos de Tóquio, mas nos próximos já está fora. Não é um esporte midiático, é um esporte, eu estou falando como esporte, né? Mas é uma arte marcial enquanto esporte, né? Cheia de derivações, de divisões, e se enfraquece mais ainda para quando a gente quer ir atrás de governantes de política pública para poder incentivar o esporte. Então, fica assim, os parabéns, sirva como exemplo para a gente ter esperança de continuar brigando, buscando, porque
se o Rio Grande do Sul consegue, se a Cris tem projetos assim fantásticos, a gente também pode ter o sonho que a gente vai conseguir se introduzir em Lorena, em Cuiabá, em Salvador, em outros estados. A gente não pode perder a esperança. Então, o relato de Arlene, de Celina, são relatos parecidos com o meu, né? Minha vida, meu cotidiano no karatê aqui em Salvador. Mas o de Cris deixou assim, uma sensação boa, né? De que as coisas podem ter jeito. Tem a governante do Sul aqui para Mato Grosso, então. A gente tem que acreditar nisso. Então, foi muito bom ver o quadro de cada estado que está aqui presente, de quanto a gente é valorizado em termos de patrocínio, de políticas públicas, não só como patrocínio em si, mas como projetos sociais, né? Que vai abarcar aí a vida de vários cidadãos. Bem, encerrando essa questão, né? Vamos passar para uma outra pergunta, um outro fato aqui. Bem, Cris, agora é com você. Quanto à arbitragem feminina, qual a sua percepção, entendeu? Quanto às nossas árbitras, dê sua opinião, pode ser sincera, entendeu? Isso aqui é o nosso momento de falar. Eu fico muito feliz que a gente possa ter mulheres hoje em dia na arbitragem. A Celina, que é um exemplo, né? Tem outras mulheres aqui no Rio Grande do Sul, também a Adelaide Segato, que é uma pessoa que eu admiro muito. E eu lembro sempre, na minha infância, assim, o quadro da arbitragem, os árbitros entrando na competição e somente uma mulher ali, que era a Adelaide. Então, hoje em dia, no Campeonato Brasileiro, eu já vejo que tem muitas mulheres que estão trabalhando nesse quadro da arbitragem. E claro que eu sei que isso pode aumentar cada vez mais, né? A mulher, ela está conquistando seu espaço aos poucos e a gente está recebendo essa visibilidade e tendo esse espaço dentro do karatê. Claro que isso ainda é pequeno, o espaço que a gente tem como mulher nesse âmbito que é da arbitragem, que sempre foi muito masculino. E o que eu vejo na arbitragem feminina é muita qualidade. A gente vê que as mulheres, elas são muito perfeccionistas, são muito corretas e são pessoas de muito caráter. Então, eu vejo que as mulheres fazem uma arbitragem excelente e eu fico muito feliz que a gente tem exemplos aqui na nossa conversa, como a Celina, que trabalha nessa parte, e tomara que outras pessoas se interessem por essa área e que a gente possa ter cada vez mais mulheres dentro da arbitragem. Vou passar já com uma pergunta, entendeu? Nem vou passar a palavra, eu já vou direcionar com uma pergunta. Celina, e essa representatividade feminina, o que precisa para a gente aumentar? Olha, Né? Eu falo em relação à arbitragem, sim, especificamente. Eu acho que assim, olha só, eu acho que todo mundo que é atleta já passou por injustiças em arbitragem. Né? Eu entrei para a arbitragem com uma palavra que eu carrego comigo, que é justiça. Eu gosto muito do lema do Jokun, né? O nosso lema do Karatê, que eu gosto muito das frases dele, e eu aprofundei muito o conhecimento filosófico dentro do Dojo Kun. Hoje eu faço pós-graduação em psicologia, porque eu amo a parte mental, então isso me ajudou muito a entender mais ainda profundamente a mim mesmo. Entendendo a mim, eu posso entender as outras pessoas. Quando eu era atleta, eu passei muitas injustiças e muita justiça, ou seja, teve árbitros bons e árbitros ruins, assim como também existe atletas bons e atletas ruins, existe professores bons e professores ruins. Então, eu não posso julgar aqui o corpo de arbitragem de nenhuma federação. Mas, passando por injustiças e sendo atleta, quando eu encerrei minha carreira de atleta, eu pensei, eu quero estar do outro lado. Eu quero inverter a minha participação. Agora, eu quero ser árbitra, certo? E quero ser imparcial. E eu falo isso para os meus alunos. Muitas vezes, meus alunos caíram no meu cotô e a minha bandeira foi para outra pessoa, entendeu? Só porque assim, eu vejo o atleta como um atleta. Eu sei o que é ser atleta. Eu sei o que é você treinar. Eu sei o que é você se cansar e você estar ali. Eu sei o que é você correr atrás de apoio. Eu sei o sacrifício que um atleta faz para chegar em um cotô e muitas vezes ele perder por uma injustiça. Porque eu aceito todas as derrotas que eu tive para pessoas melhores do que eu naquele momento. Naquele momento a pessoa foi melhor do que eu, naquele momento a pessoa acertou. Mas assim, aceitar uma derrota sabendo que alguém prevaleceu, uma outra pessoa, por nome ou por título, ou até mesmo
por ser aluno, isso é muito ruim, entendeu? Então, eu acho que o atleta que passa isso, e quando ele vai para a arbitragem, quando ele realmente já foi atleta, um bom árbitro que já foi um bom atleta, não é um bom atleta só em título, estou dizendo um bom atleta em competição, saber o que é lealdade. Eu acho que a lealdade, para ser árbitro, você tem que começar como atleta, entendeu? Então, quem é isso, consegue levar para a arbitragem. O que precisa é o seguinte, Martina, o que eu vejo é o seguinte, as mulheres, a maioria, não generalizando a área feminina, elas são mais leais em algumas partes, mais justiceiras, e elas pararam as competições e elas não quiseram estar no meio de muitas pessoas no qual elas sofreram injustiça. Eu vejo dessa parte também. Eu vejo que a mulher, ela parou a competição e ela não tem um estímulo para ser árbitra. Eu acho que precisava de um estímulo para que a mulher fosse árbitra, porque nós tivemos grandes atletas, né, no nosso karatê tradicional aí, que pararam as competições e que poderia estar sendo, nossa, fantásticas árbitras aí. Então, acho que a gente precisa entender, conversar e ver o que falta para motivar para que a mulher vá para a arbitragem. Eu vejo muitos homens bons árbitros também, tá? Quer dizer que eu não quero aqui colocar gêneros, talvez eu veja mais injustiças nessa parte, porque eu fui atleta e o corpo de arbitragem era totalmente masculino, então não tinha como eu ver uma injustiça numa mulher arbitrando. Então, acho que falta motivação para que as mulheres, quando encerrarem uma carreira de atleta, elas queiram ser árbitra. E eu gosto muito da arbitragem, eu gosto muito de estar na área de competição, porque quando o atleta está ali, parece que eu estou fazendo junto com ele, sabe? Eu sinto a vibração do atleta, independente de quem ele seja. Eu sinto, olho o kata, eu olho o comitê, eu vejo quando realmente é ponto. Eu gosto muito da área de arbitragem e eu quero incentivar, sim, aí, ter novas árbitras aí no corpo de arbitragem nacional, internacional, representando aí as mulheres e o nosso karatê. É isso. Tem que comentar alguma coisa sobre a fala de Celina? Eu gostaria. Eu acho assim, a gente tem que dar um valor imenso, porque na época que a gente era atleta, a gente tinha que arbitrar também. A gente Sim. ia para o campeonato e tínhamos que estar arbitrando, né? Até eu tenho uma foto aqui, até eu mostrar para você, Martina. O como que fala? Paulo Afonso, lá do Pará. Do Pará. Assim, não é obrigado, mas a gente tinha que arbitrar. Então, a gente participava do campeonato, tinha que participar do curso e arbitragem. Então, eu acho muito valoroso, independente do sexo masculino ou feminino, porque eles vão sem recursos, eles vão por conta, vão por amor ao karatê, não ganham nada. Então, só de você estar lá arbitrando, participando, à disposição já é uma grande mérito para todos eles, né? Os árbitros homens. E as mulheres, realmente, eu acho que está uma carência, porque é o único lado do karatê que nós realmente não temos tantas participações. Então, valoroso muito. Aqui são árbitras de verdade. Acho que no Mundial nunca vi. Se teve, eu não prestei atenção, mas eu nunca cheguei de ver uma árbitra feminina. E acho que assim, falta assim, um apoio, um incentivo, porque ninguém vai querer, as mulheres mesmo. A gente vai para competir, a gente faz, enquanto a gente está lá, a gente participa. Né? Tanto eu lembro que a gente arbitrava, aí quando era na hora de competição, só largava lá, já ia competir, não dava tempo nem de se aquecer direito, tinha que competir. E hoje a gente vê, depois que o CC Watanabe colocou que ele não queria que quem fosse competidor, atletas, não deveria arbitrar, aí parou, né? Só árbitro é árbitro, então não mexia mais com um atleta. Então, se você se inscrever como atleta, você não pode arbitrar. Então foi o CC Watanabe, e eu acho muito valoroso, porque realmente era muito cansativo. Então, parabéns, Celina, por não desistir. Agora, realmente, teria que fazer um trabalho muito bacana para que incentivasse as mulheres, que, de acordo com o que vai parando as competições, elas vão largando simplesmente, não vão mais. E as que estão indo, eu falo no meu caso, por exemplo, eu sou técnica, então não dá para ter as duas funções, porque você tem que registrar o que você vai fazer no Campeonato Brasileiro. Então, teria sim que fazer um trabalho bacana. Você, Martina, mesmo pode dar uma abertura aí para que realmente boas árbitras venham aparecer. E parabéns, Celina, mais uma vez.
Por isso que eu estou perguntando a opinião de vocês, né? Porque aí vocês vão abrindo aqui, dando a luz a gente está anotando tudo aqui para, quem sabe, a gente realmente fazer um programa, um projeto, né? A nível de nacional ou até internacional com a Haro Woman da ITKF, para poder incentivar as mulheres a ocuparem espaços a qual normalmente os homens ocupam, né? Porque a gente fala da arbitragem, mas são poucas mulheres dando curso, são poucas mulheres como dirigentes, ocupando espaço em federações, na confederação. Então, a gente tem que fazer um trabalho, a gente fala a gente, nós, todas, entendeu? Para as próximas gerações poder ocupar mais espaço, ter um caminho mais aberto. Prossiga, Celina. Só complementando, eu também arbitrei muito e competi muito em eventos que eu tinha que arbitrar meio período e competir depois. Aí depois, quando eu parei de competir há 3 anos atrás, que eu resolvi ser apenas árbitra, eu fiz de tudo para estar em todos os cursos de arbitragem, tanto da JKA, como da FPKT, como da CBKT, para mim estar no meio, entendendo e conhecendo as regras e estar buscando esse conhecimento. Eu queria ressaltar aqui que eu tive apoio da Federação Paulista de Karatê para fazer curso. O último curso que eu fui no Campeonato Mundial, eu tive apoio da federação para estar fazendo o curso. Eu fiz o curso e durante o curso de arbitragem, que inclusive o chefe de arbitragem era o sensei Lídio da Itália, né? Então, assim, tudo que eles pediram lá, em questão de exemplo, eu estava indo. Se era para fazer kata, eu estava arbitrando. Se era para o comitê, eu estava arbitrando. Era só eu indo, toda hora eu indo. O sensei Kazu Nagamine estava lá, agradeço ao sensei se estiver assistindo, que estava lá o tempo todo. E falava assim, levanta, vai. Eu ia lá, fazia. Quando foi na final do campeonato mundial, que foi assim fantástico, fizeram a final feminina e masculina no meio da quadra, né? Os 2 cotôs iguais, foi maravilhoso aquela final. Tinha muito árbitro sentado, eu estava entre eles lá no fundo, lá sentada. E quando foi na final do Fugo Gol feminino, que era a Martina e a Letícia da Bahia, trocaram o corpo de arbitragem e me chamaram para arbitragem. Nossa, eu me senti assim lisonjeada, porque 3 anos que eu estou fazendo realmente os cursos, os outros anos eu estava competindo e arbitrando, então eu tive o prazer, assim, a honra de representar, na verdade, as mulheres aí arbitrando a final de Fugugô, que era a Martina e a Letícia lá. Foi assim um aprendizado maravilhoso. Fui escolhida lá pelo sensei da Itália, o sensei Lídio. Então, acho que foi um reconhecimento, mas eu digo para vocês, eu tive que buscar isso. Eu não no curso, eu representei lá, chamava para arbitrar, eu estava lá. Chamava até para luta, eu ia como atleta, entendeu? Chamava para isso, eu ia arbitrar. Então, eu fiz tudo que tinha que fazer no curso. Eu acho que eu treinei mais do que os atletas que estavam treinando para competir. Mas, enfim. Vamos convocar a Celina para incentivar aí as mulheres aí, Martina. Fazer essa incentivando aqui as outras gerações. Vocês já incentivam. É muito importante. Bem, vamos prosseguir só mais um pouquinho nessa questão da arbitragem. Vou falar com você, viu, Arlene? Depois eu passo a palavra. Bem, me diga, para se formar um árbitro, independente se homem ou mulher, para a formação de um árbitro, quais são os elementos necessários? O que é que você acha que o árbitro, um bom árbitro tem que ser? Qual o treinamento para ele? A gente já falou que um bom árbitro, como Celina disse, precisa competir. Mas quais outros fundamentos? Você tem que ter curso, treino, fazer avaliações. Como é que é aí no Mato Grosso? Certo. Aqui em Cuiabá, nós exigimos muito, desde a faixa roxa, obrigatoriamente ter o livro de regras. É feito provas teóricas, não faz prática se não tiver teórica. Só vai fazer a parte física se tiver. Então, o treinamento é igual. Eu mesmo sou muito exigente na parte teórica, porque não adianta você querer arbitrar se você não conhece regras. Não tem como você debater se você não conhece, não sabe como vai desqualificar um atleta, ou o que realmente promove as regras. Então, todos têm que ter o livro de regras. O que não tem o livro, a gente faz a apostila. Então, de faixa roxa acima, é obrigatório o exame teórico. Do faixa marrom, tem que saber o teórico e o livro do Nakayama, livro de regras e o livro do Nakayama, todinho. A gente faz a prova teórica e a prática.
E faixa marrom e para preta, eles têm que também saber arbitrar, fazer os movimentos, saber fazer a parte de arbitragem. Por quê? Se você vai ser uma árbitra, você tem que estar preocupado com a avaliação que vão fazer de você. Né? Igual a gente vai falar, aquele árbitro é ruim, aquele árbitro não sabe arbitrar, não entende nada. Árbitros têm que saber catar. Eu aconselho, assim, que se você quer ser árbitro, igual eu falo para os meus alunos, tem que aprender a saber catar. Porque, às vezes, o atleta erra o catar, um catar avançado, por exemplo, e o árbitro não sabe nem o catar, e o atleta erra o catar e ainda ganha a competição. Já aconteceu isso, muito. Então, para mim, ser árbitro não é só saber fazer vazare, ponto, ecaco, Toranai. Árbitro só faz assim o tempo todo. Não sabe o que está fazendo. Então, para mim, o livro de regras, como aqui em Cuiabá a gente é obrigatório, eu acho que para ser, se quer ser um bom árbitro, você tem que saber as regras, principalmente. Não precisa ser atleta. Se você tem aqui árbitros que participam do nosso, aqui em Mato Grosso, que nunca foi atleta, nunca competiu, mas sabe a regra de cor salteado, sabe fazer, sabe realmente ser bom árbitro e nunca foi atleta. Né? O fato de ser atleta é você sentir aquela coisa do que você se sentir na hora que você leva a bandeirada ao contrário. Lógico, a gente tem que estar preparado para vencer e também tem que estar preparado para perder. Mas o bom árbitro, eu acho que primordialmente ele tem que ter o livrinho de regras, porque aquele livro ali é como se diz o meu amado, ele fala que é a Bíblia dos crentes, realmente o livro de regras precisa, porque é muito legal você saber vazar, saber pão, aí você vai lá arbitrar, aí você faz o que é bom, o que não é, mas você não entende o que está fazendo, e tem muitos árbitros que não estão sabendo as regras, isso é muito importante. Espero que tenha respondido a sua pergunta. Eu queria intervir rapidamente. Assim, a conversa está muito boa, o nível está muito bom em relação às opiniões de vocês. E registrar que eu acho que o evento que a CBKT vem promovendo em relação ao curso de arbitragem nacional é um elemento que busca uniformizar a compreensão, entendeu? Realmente eu concordo com a Celina quando ela diz que a falha, vou colocar como falha, certo? A falha do árbitro, e aí a Arlene também cita isso, prejudica o andamento da competição, prejudica o psicológico do atleta que ainda vai competir, prejudica a relação humana, é todo um processo que não tem um bom fim, né? Então, eu acho que essa preparação é fundamental. Eu queria aproveitar aqui o momento e citar algumas pessoas que estão presentes. O presidente da Federação Baiana, né, de Karatê tradicional, Tiago Santana, está aqui. Aqui eu agradeço pela parceria no uso do Zoom aqui e do YouTube da FKTB, tá certo? A ITKF também se faz presente aqui, tá? E fala bem das nossas convidadas do dia, as empoderadas do dia, se colocam assim. Professor Carlos Bastos, daqui da Bahia, também se faz presente. Francisco Maciel. Alguém que está aqui falando muito bem de Celina, que não tem o nome, mas está dizendo Sensei Celina, árbitra internacional, está falando muito bem aqui. Tá? Sensei Kazuo Nagamine, volta a falar. Celina Sensei arbitrou e muito bem no Mundial Pan-Americano e TKF. Então, Celina, a palavra do Sensei Kazuo está colocada aqui, uma pessoa que todos nós respeitamos. Bom, é isso. Volto aí a palavra para Martina e dizer que está tudo muito, muito bom. As pessoas estão gostando aqui, tá bom? Como é que eu falou, né? A CBKT tem feito cursos de arbitragem para qualificar, mas eu também estou vendo esse movimento a nível estadual. Esse ano a FKTB aqui na Bahia também colocou um curso para capacitação de árbitros. Verifiquei também que o Rio Grande do Sul vai ter em breve, não é isso, Cris? Um curso de arbitragem. Pois é. Teve hoje? Uhum. Pronto, sabia que ia ter, entendeu? Eu fui até num curso de atualização técnica em São Paulo no começo do ano e também falaram de arbitragem. Eu acho que é isso. A CBKT e a TKF tem que promover, mas cada federação também tem que cuidar dos seus karatecas em todas as instâncias, né? Tanto daquele que só pratica o karatê dentro das suas academias, quanto os atletas
como o Rio Grande do Sul valoriza seus atletas, quanto os árbitros. Acho que a gente tem que ter uma formação mais rígida para os árbitros, como tem lá no Mato Grosso, porque assim a gente consegue andar com harmonia em todos os setores. Eu acho bastante importante isso, que além da CBKT fazer, eu acho que as federações estaduais têm que dar tem que dar até o primeiro passo, né, para a gente formar bons árbitros. Bem, meninas, vamos lá. Mulheres técnicas e a sensibilidade feminina. Cris, você que está caladinha aí, né? Você já foi treinada por mulheres? Já fui treinada, mas isso é muito recente. Então, eu faço karatê há 20 anos e ano passado foi a primeira vez que eu fui treinada por uma sensei mulher, que foi a sensei Elaine, que nos treinou, a equipe da seleção brasileira ano passado, que representou que participou do campeonato mundial. Então, quando ela chegou no treinamento, todas as mulheres ficaram muito felizes, porque a gente estava no meio de muitos senseis homens, né? E quando apareceu a sensei lá, a gente ficou muito feliz, porque acho que só uma mulher para entender outras mulheres. Por mais que alguns homens e os senseis e técnicos se esforcem para isso, acho que só uma mulher vai entender a mente feminina, né? Então, ela nos entendeu, todas as nossas necessidades, tudo que a gente estava passando, que era uma semana muito difícil de treinamentos rigorosos. E quando a sensei Elaine chegou lá, melhorou tudo. A gente ficou muito feliz por isso. Então, eu como atleta, tendo uma sensei ali comigo, me deixou muito feliz e me deixou mais tranquila para a competição que aconteceria no final de semana. Eu acho que hoje em dia a gente está tendo muitas técnicas em cada estado individualmente. Geralmente eu vejo quem está com as crianças nos campeonatos são sempre as mulheres. Todos os estados, geralmente eu vejo quem está apoiando as crianças sendo técnica sempre são as mulheres. E é isso que eu falo, sobre esse cuidado que a mulher tem, essa atenção que a mulher consegue passar como técnica. Então, eu acho que a gente deveria ter mais espaço, que a gente possa abranger não somente a área infantil, mas que a gente possa ter mais espaço como técnica da seleção brasileira, da seleção adulta, tanto masculina quanto feminina, porque eu acho que as mulheres têm muita capacidade para atuar nessa área como técnica. Bem, eu vou alongar na sua fala. E você, como professora, me diga seu diferencial. Como professora e mulher, né, o meu diferencial é justamente essa atenção voltada para o aluno, que é esse cuidado, esse carinho pelos meus alunos e pelos meus atletas. O karatê já é um ambiente de luta, um ambiente de soco, de chute, já é um ambiente rígido. A criança já chega, o adulto já chega lá meio receoso. E você chega com um sensei ou uma sensei muito rigorosa, cobrando de você de uma maneira bruta, a pessoa já fica com o pé atrás. Então, você possa treinar karatê pesado, karatê rigoroso, mas que você tenha o carinho do seu sensei, que você tenha o apoio do seu sensei, o suporte do seu sensei em qualquer momento. Não somente num campeonato, né? Mas também num exame de faixa, que você tenha uma pessoa do teu lado que não fique só te mostrando as coisas ruins. Melhora isso, tá ruim isso, faz aquilo. Que tem que ter uma pessoa do teu lado que mostre as tuas qualidades e que mostre as tuas potencialidades. Eu acho que a gente precisa isso, de pessoas que reforcem as nossas qualidades. Tá cheio de gente por aí nos mostrando os nossos defeitos. Nos campeonatos a gente vê as pessoas, melhora isso, melhora aquilo. Mas o que a gente precisa é de pessoas que exaltem as qualidades dos atletas. Então, acho que o meu diferencial é esse, que eu possa mostrar para o meu aluno que ele se sinta à vontade comigo e que eu passe para ele que ele tem potencial e que ele é capaz de fazer o que ele está se propondo. Bem, Celina já tinha falado que treinou uma época com a Adriana. Me conte essa sua experiência de ser treinada por uma sensei. Então, na época, quando eu ia para São Paulo, eu fazia 3 treinos. Eu fazia um treino da Sensei Adriana, um treino do Sensei Antônio e o último do Sensei Sasaki. Já aproveitando a viagem, né? Eu já fazia os 3 treinos. Às vezes eu não conseguia chegar para os 3, mas assim, foi uma ótima experiência. Não só ter ela como sensei no momento da aula, mas também estar treinando com elas, com a equipe adulta na época, na aula do Sensei Sasaki. Então, para mim, foi assim, uma experiência fantástica, porque todos os outros senseis foram homens, né? Mas com a Sensei Adriana já foi uma grande experiência. E hoje, eu não tenho um sensei atualmente. Depois do falecimento do Sensei Sasaki, que o Sensei Sasaki vinha muito para a nossa região, eu moro no Vale do Paraíba, né?
perto de Aparecida do Norte, eu não moro na capital, mas o Sensei Sasaki, ele vinha muito para cá. Então, quando ele faleceu, eu fiquei sem esse treinamento com ele, e eu não treino com outro sensei. Aí o Sensei Kazu me adotou, meu Shihan Sensei Kazu me adotou, eu sou adotada agora. Então, eu tenho, sim, uma pessoa que eu sempre estou conversando, fazendo uns treinos online, dando um jeito de estar fazendo os cursos, de estar treinando. Mas o Karatê, eu acho que conforme o tempo que a gente vai amadurecendo, a gente consegue se autocorrigir, ter essa autonomia sobre nós mesmos, né? Muitas vezes a gente não tem um sensei mais ali pegando no nosso pé, e nós, como sensei, a gente pega muito no nosso próprio pé para a gente melhorar, para passar para o aluno. Então, a gente se exige muito quando a gente dá aula, porque como é que eu vou passar isso para o meu aluno se eu nem treinei? Então, que nem a Arlene acabou de falar, de conhecer os katas, né? O sensei, como é que ele vai passar os detalhes, os katas, se ele não for um sensei que treina, né? O sensei, ele também tem que estar treinando, porque se ele parar também, ele perde um pouco da prática, né? Porque conhecimento e prática tem que andar no mesmo caminho, não pode ser apenas um. É isso. E seu diferencial, Celina, como professora? Então, Qual é o assim, ponto forte? olha para você ver, na minha cidade eu dou aula há 13 anos, e assim, eu dou aula em 2 bairros carentes, dou aula num clube social urbano, dou aula num clube particular, tenho meu próprio dojo e dou aula em 2 escolas particulares. Eu vivo do karatê, não tem como fazer mais nada a não ser karatê. E assim, eu não tenho um homem que dá aula comigo, apenas eu dou aula. Quando eu iniciei, teve uma pessoa que iniciou comigo, que todo mundo conhece, que é a Patrícia, ela iniciou faixa branca comigo. Então, quando ela chegou no nível de faixa roxa, ela foi minha primeira faixa branca e minha primeira faixa preta também. Ela me ajudou muito com as aulas, né, quando ela se graduou. Mas assim, eu tenho uma equipe de competição grande, mas eu tenho uma equipe de alunos que não competem, de todas as idades. O meu aluno mais novo, ele tem 3 anos, o meu aluno mais velho, ele tem 61 anos. Então, assim, o que eu vejo no meu diferencial é que eu não vejo divisão de gênero nos treinos, entendeu? Assim, os direitos são iguais, eu treino os meus homens e minhas mulheres de igual, para que não haja preconceito de nenhum das partes, né? Que quando a gente fala de machismo, a gente não pode direcionar isso apenas ao homem, porque também tem mulheres machistas. Então, a gente tem que juntar esses 2 gêneros e ver que os 2 têm que caminhar na mesma direção. É uma nova geração, sabe? Uma nova geração diferente, uma nova geração que que eu tenho certeza que vai vencer esse preconceito e que vai ter mais união aí de gênero, ter mais mulheres e homens pensando de uma forma, sabe, que foca o mesmo caminho, que é o caminho da arte marcial, que isso é importante. Eu acho que meu diferencial isso é tratar igual. Os meus homens, por exemplo, que treinam comigo, eles têm um pensamento diferente. Imagina, eu tenho um monte de faixa marrom que vai se formar preta e foram treinadas a vida inteira só por mim. Entendeu? Só por mim, não tiveram um sensei com eles. Então, assim, eu sou chata, porque mulher é chata, né? Então, quer dizer, eu perfeccionista. Então, eu espero aí tá deixando na sociedade homens com uma mentalidade diferente, com uma formação psicológica diferente. É isso. Tá quietinha aí, né, Arlene? Agora é contigo. Já foi treinada por uma sensei? Infelizmente não, né? Sempre foi lá na academia com Dai, tive parceiras, né? Parceiras muito bacanas. A minha irmã mesmo foi minha parceira de comitê há muitos anos. Ela parou na marrom, assim, não tive mulher me treinando, foi só realmente homens mesmo. E o Brutamões, simplesmente sempre maiores, só Brutamões mesmo, não teve, não teve esse lado carinhoso aí, então essa experiência eu não tive, eu posso falar que não tive. E você, quanto sensei, quanto professora, qual o seu diferencial com seus Bom, isso alunos? aí eu Quais acho que eu sou qualidades? muito privilegiada, muito, muito abençoada. Eu tenho alunos hoje que começou comigo com 8 anos, são faixas pretas, né? Participaram aí do brasileiro, do mundial. Tenho os meus sobrinhos que eu dediquei para eles também. E eu sou muito, assim, graciada. Em projetos sociais, porque muitos me conhecem pelo que falam. Ah, que ela é brava, que ela é chata, que ela bate, ela é isso, ela é aquilo.
Mas o que eu vejo? Igual eu falei sobre projetos de trabalhar em escola pública e escola particular. Os dois têm a mesma carência de paz, de sonhos realizados. Muitos esperam um diferencial, que alguém mostre um norte para eles, uma coisa diferente. E aí chega uma professora brava que vai... Não, eu não bato, eu não mando, eu não brigo, mas eu sou muito brava mesmo. Para treinamento eu sou. E para que eles possam sentir aquela força, porque para mim, karatê não é só defesa pessoal para se defender de alguém, para se defender de si mesmo. Né? Eu tenho aluno que vem, tia, ele me chamou de gordo. Eu falei assim, mas tia Helena é o quê? Você é magro? Eu falei, pois é. Você é magro? Não. Então, eu tento mostrar para ele que aquilo que o colega falou foi um elogio. Não, ele está te elogiando. Então, é uma forma de fazer ele entender que o que ele tem que valorizar ele mesmo. Ele tem que se aceitar. Né? Eu falo assim, não, quando for assim, você fala, não, eu sou realmente gordinho, gostoso. Tá? Então, é uma forma que a gente tem de mostrar para a criança que ele tem que ser forte, em qualquer sentido. Se a gente colocar tudo como bullying, você enfraquece a criança, enfraquece o adolescente, eles vão criando aquela imagem que fazem dele, se você não coloca o respaldo. Uma coisa que eu não consigo é olhar que alguém está fazendo alguma coisa errada e não ir lá corrigir, não falar nada. Eu fico, assim, sabe, besta de ver as pessoas sabendo que está acontecendo alguma coisa e não fazer nada. Então, quando eu criei a associação e ia montar a academia, eu resolvi não montar uma academia, resolvi montar uma associação. Hoje elas são ricamente... Para quê? Porque eu posso trabalhar com projetos sociais meu, a academia é minha, projeto meu. Então, eu coloco quem eu quero, eu abro porta para quem eu quero. Igual eu falei, a gente não tem recursos do governo, mas eu tenho recurso de muitas empresas, muitas pessoas que adoram o nosso trabalho, que vê, que investe na gente. Igual eu falei, o governo não investe mesmo. Né? A gente está brigando agora. Ontem saiu a lista de Bolsa Atletas aqui que está uma guerra. Mas, assim, somos valorizados, a nossa arte. Nas escolas, por exemplo, agora, por exemplo, ia renovar o projeto. Um monte de projetos, um monte de atividades saíram da escola. Aí fui lá ver, pensei, falei, o cara até não vai continuar. Saiu os outros, saiu o futsal, saiu o futebol. Aí fui lá, não, o karatê ficou, porque foi a escolha dos alunos. Os alunos que escolheram qual projeto que queria que a escola continuasse. E o karatê foi um deles. Então, eu fico muito honrada. E mesmo sendo assim, falando, mas ela é brava, ela briga, ela põe de castigo, ela manda embora. Mas não pode colocar quem acha de castigo. De que tipo de castigo que você está falando? Mas não pode mais falar castigo. Então tem que falar o quê? Então, quer dizer, nosso próprio desenvolvimento estão fazendo enfraquecer nossas crianças. Igual eu falo para o meu sobrinho, eu nunca cobrei de nenhum dos meus atletas resultado em campeonato. Nunca ninguém me viu brigar com aluno nenhum sobre resultado de campeonato. Por quê? Porque eu acho que o que eu tenho que fazer é o trabalho certo. Se eu trabalhar ele correto, ele vai conquistar. Se conquistar bem, se não conquistar, ele tem na próxima. Ele que tem que entrar lá e saber o que ele fez de melhor. Ele tem que dar o melhor. Eu nunca cobrei resultado nenhum dos meus alunos, né? E se até hoje, eles estão comigo, eu posso agradecer a Deus por continuar sendo uma boa técnica. Estou na seleção de karatê de Mato Grosso aqui como técnica desde 2014 e a gente tem crescido muito, né? As outras academias têm crescido muito nesse nível técnico. Então, igual você falou, Arlene, como que você consegue levar através de incentivo? A gente incentiva eles de que é um sonho a se realizar. Então, se é um sonho a realizar, o sonho é seu. Então, só você que pode saber se você quer ou não realizar esse sonho. Vai atrás, vai buscar. Então, tem muitos atletas que conseguem patrocinadores, bons patrocinadores, por causa da dedicação. E o que a gente tem que ver, que o que a gente faz pelas crianças no projeto, é um pouquinho só um pouquinho, porque ele tem muitas outras coisas para realizar. E um pouquinho que a gente consegue fazer ele seguir em frente é maravilhoso. As mulheres fortes, 3 professoras excelentes. Bem, você falou um pouco de seleção, eu vou adentrar agora na seleção brasileira de karatê. Vou continuar com a Arlene um pouquinho, depois eu passo a palavra. Arlene, na seleção brasileira,
a diferença entre o treino feminino e o masculino, quando era da sua época? Sim, sim. O Watanabe realmente é muito machista, né? Ele, não vai falar mal, mas ele realmente, eu acho que ele não gostava muito das mulheres, porque o treinamento que ele passava, lá em São Roque mesmo, quando eu fui a primeira vez, eu fiquei, assim, apaixonada, para falar a verdade, pelo treinamento. Eu pensei que eu ia participar daquele tipo de treinamento. Mas aí não pude ir naquele ano, foi 90. Acho que foi 96, porque eu 96, participei. era o Mundial aqui do Brasil, São Roque. Aí, em 98, que eu realmente consegui ir para. Que nós ganhamos a Catar Equipe, e aí foi que a Catar Equipe ia ter que representar, que eu fui atrás de patrocínio, fui atrás de recursos, né? Os meus chefes lá do trabalho não queriam liberar realmente, não queriam liberar mesmo. E aí eu pedi conta, falei, então eu peço conta e eu vou. Aí, quando eu voltar, eu arrumo outro emprego. Foi o que eu consegui fazer, né, na época. Mas, assim, ele diferencia bastante o treinamento, sim. Por isso que eu falo que a gente tem que ter aquele foco, porque por mais que... Só que eram mais tempos, né? A gente tinha que ir uns 20 dias, quase um mês de antecedência para treinar, para poder participar do campeonato mundial. A gente não era assim, já quem ganhou o campeonato brasileiro já ia, não. Lá que ia ser a seletiva e muito você ia quebrar, porque na minha época não tinha regras de competição, era vale tudo, era um vale tudo. A gente quebrava muito a cara, a gente via muito. Era muito difícil a competição de karatê. Então a gente tinha que se preparar fortemente, né? Inclusive até uma bobagem, eu tinha um cabelo comprido e falaram que lá puxava cabelo, né? Eu cortei meu cabelo curtinho, minha mãe quase morreu do coração. Falaram que puxava um cabelo, que isso. Então eu tinha uma imagem de campeonato brasileiro era outro, mas na hora que eu cheguei lá, realmente, graças a Deus, eu fui conseguindo conquistar meu espaço, mas o treinamento que você falou da seleção, eu acho diferenciado, eles diferenciam bastante, então, eu falo assim, porque quando nós fomos treinar para cada equipe, por exemplo, a primeira vez, a gente treinava sozinho. Eu mesmo, Fukugô, ficava treinando lá sozinha, ele nem ia lá olhar, mandava treinar sozinha. E às vezes eu olhava um, olhava outro, não deixava a gente participar daquele treino que eu queria participar, eu gostaria que era para ficar realmente forte, ficar realmente com velocidade, que era a oportunidade que a gente tinha de treinar com realmente os campeões. Campeões treinando com campeões. Então, a ideia é você crescer muito mais, você voltar diferente para o seu estado. E não foi o que aconteceu. Eu realmente não tive essa oportunidade. Então, eu acho que realmente os treinamentos são diferenciados. Não sei se é bom ou é ruim, não, depende da visão de cada um. Eu gostaria de ter participado daqueles treinamentos realmente exatos, mas infelizmente não consegui. E você, técnica aí do Mato Grosso, você Ah, diferencia o treinamento masculino e feminino? não, pelo contrário, eu sou muito mais. Pergunta para minhas sobrinhas, eu pego muito no pé delas. Eu sou mais rígida com as meninas, porque eu vejo que as meninas são que têm mais dificuldade. Porque quando fala masculino, eles mesmos fazem a roda deles, eles mesmos já treinam eles. E quando fala que é feminina, eles querem dar uma. Esse ano mesmo eu contratei, falei, não, eu quero preparei uma academia só para treinar as meninas, deixar elas treinando, sabe? Eu ia lá cuidando do meu tel, né? Do meu sobrinho para ir lá me treinar, eu ficava só de olho, não intrometia, porque eu deixei o cargo para que o rapaz pudesse trabalhar fisicamente elas, trabalhar psicologicamente, que é um trabalho que eu trabalho bastante nos meus alunos, é o psicológico. Eles entram tranquilos, eles entram calmos para competir, eles realmente... eu faço essa parte psicológica, sou muito dura, mas eu trabalho esse lado psicológico sim, porque eles precisam. Mas eu sou mais rígida com as meninas, Martina, acho que você já ouviu isso das minhas sobrinhas. Cris, e na seleção, essa visão de Arlene, até outro dia ela estava competindo com a gente, né? Não sei se você pegou, mas eu competi com a Arlene, estava na seleção com ela outro dia. Você que é de uma geração mais nova, você já enxerga essa diferenciação na seleção ou já está mais homogêneo? Não, eu ainda vejo muita diferenciação entre homens e mulheres. O que eu mais sinto diferença é na atenção para o atleta.
eu vejo que a atenção está sempre mais voltada para o público masculino. Sinto que as mulheres muitas vezes são deixadas de lado. Por mais que em muitos campeonatos as mulheres, principalmente campeonatos internacionais, geralmente as mulheres trazem um número maior de títulos nos últimos anos, né? E mesmo assim, num treinamento, numa preparação pós-competição, eu sinto que a valorização e a atenção é sempre muito maior para o público masculino. Sinto as mulheres sempre deixadas um pouco de lado, né? Então, eu sei de muitas histórias na seleção brasileira que no passado as mulheres precisavam lavar os kimonos dos senseis, lavar os kimonos dos meninos. Eu acho que da minha geração já a gente não aceitaria fazer nenhum tipo de atividades como essa. A gente se negaria a fazer uma tarefa como essa, né? Mas eu sei que as mulheres passaram por muitas coisas como essa para que hoje eu esteja aqui podendo competir em um outro ambiente, né? Então, eu acho que mulheres como a Arlene, como a Celina, abriram caminhos para que eu possa estar aqui hoje, não passando por essas coisas das quais vocês talvez passaram no passado, né? Então, que bom que vocês conseguiram superar isso, porque eu acho que muitas mulheres desistiram durante esse processo. E eu vejo que as mulheres param a parte da competição muito mais cedo do que os homens, né? E eu penso que é muito por isso, assim, por uma falta de valorização, uma falta de atenção voltada para a mulher. E então eu sinto que muitas pessoas do passado já não competem mais. Quem compete hoje em dia são pessoas que são jovens também. As pessoas mais velhas da seleção são jovens, porque a Martina é a veterana da seleção atual e é uma pessoa jovem. E se for ver na seleção masculina, a pessoa atual é uma pessoa muito mais velha. Então, eu vejo que as mulheres, elas param de competir muito mais cedo devido a isso, assim, nessa falta de valorização, nessa falta de atenção. E eu acho que a gente pode mudar cada vez mais daqui para frente, né? Porque a gente tem um momento bem diferente agora, porque outras pessoas passaram por momentos difíceis para que hoje a gente possa estar vivendo algo diferente. Mas o que eu quero dizer para todas as meninas, né, que a gente não aceite nada além do que a gente merece, que a gente não aceite ser desrespeitada, não aceite ser desvalorizada ou humilhada dentro do dojo. E se a gente vê outra mulher passando por isso, que a gente possa fazer alguma coisa, que a gente não fique calada. Essas duas visões, né, de seleção, para a gente ver que a gente pratica, né, um esporte que ainda uma arte marcial, mas como a gente está voltado para o mundo competitivo, eu estou falando de esporte, né? Que tem muito dos traços masculinos e que a gente, como atleta, sofreu isso muito. Eu peguei uma fase dessa que a Arlene citou, né? Muito complicada, e estou nesse processo evolutivo. Sensei Watanabe é uma pessoa que, graças a Deus, ele tem uma mente aberta, né? Então, ele, apesar de ser japonês, ele, apesar de ter todos esses costumes muito tradicionais, ele vai conseguindo, né? Com o passar do tempo, ouvindo, ele vai quebrando isso, vai se modificando, ele vai se transformando. Então, a seleção também vai se transformando com o passar do tempo. Então, vocês que vieram antes, como a Cris falou, né? São responsáveis pela essa luta, né? De estar mostrando ao masculino a importância da gente. Eu espero que chegue em gerações futuras que a gente não precise ficar se reafirmando o tempo todo, ficar brigando por espaços, né? Que isso seja uma coisa natural a gente chama de equidade, né? A gente vai buscando a igualdade para que todo mundo fique de uma maneira que não precisa lutar por aquilo, porque as coisas vão se naturalizando. Celina, vamos lá. Eu vi a fala da Cris falando em perseverança dessas gerações que vieram antes da minha, da Cris. E eu conheço sua história, né? Então, é uma história muito bonita. Para quem não conhece, a gente falou um pouquinho. É que eu falo um pouco, ela também, no começo da nossa live aqui. E esse contexto de perseverança do mundo feminino, como é que você trabalha isso nos seus alunos? Fale isso pra gente. Porque é uma história tão bonita, uma história tão, assim, sabe, de batalha, de vencer a cada dia. E abrir espaços para tanto mulheres quanto homens dentro da arte marcial. Como é que você trabalha o psicológico agora que você está fazendo pós em psicologia? Como é que você trabalha isso com os seus alunos? Então, Martina, assim como a Arlene falou ali, eu acho que o psicológico é algo essencial para ser trabalhado no praticante de arte marcial, seja para competição ou até mesmo para o dia a dia.
Quando a gente ressalta que o karatê é uma arte marcial para o dia a dia, você tem que levar ele para fora do dojo, né? Todos nós passamos várias situações na vida. Eu passei algumas dificuldades na minha vida. Sou do Nordeste, mas quando diz Ceará, as pessoas já pensam nas praias de Fortaleza, mas na verdade eu sou do sertão do Ceará, então eu sou do lugar onde não tinha água, entendeu? Você tinha que andar quilômetros para buscar água. Então, eu passei necessidades como sede, como fome. Eu passei algumas necessidades na minha infância. E digo para vocês que eu tive uma infância fantástica, porque eu tive grandes amigos e eu tive meus pais que nunca nos abandonou. Então, a gente sempre lutou para viver bem. E isso eu trouxe para o Karatê. Hoje, o psicológico dos meus alunos, eu peço para eles que eles entendam o que é resiliência, né? O que é você lidar com essa sociedade que hoje não faz muito esforço, muito dos jovens, para ter algo, né? Eles têm com mais facilidade algumas coisas e às vezes eles desistem quando acontece um obstáculo na tua frente. Então, acho que trabalhar o karatê, trabalhar esse psicológico de que qualquer caminho que você escolher, você tem que ter um objetivo, você vai ter que enfrentar os obstáculos e não desistir e voltar para trás. Não existe voltar para trás, porque se você voltar, você vai passar por outro processo para evoluir. Porque nós todos somos seres humanos, por mais que sejamos diferentes, que todos somos diferentes, mas somos essência um só. Entendeu? Eu vejo a humanidade como nós todos, uma pirâmide, uma base de uma pirâmide, e o ápice é o final para todo mundo. Então, quando eu evoluo, eu quero evoluir alguém comigo. Então, eu busco isso nos meus alunos. Então, tomar as provas do dia a dia como oportunidade, isso para mim é resiliência. Então, eu passo isso para os meus alunos, para eles entenderem o que é isso, diante da dificuldade na escola, diante da dificuldade com a família, para trazer isso para a vida deles, porque não adianta no dojo ele ter uma disciplina na minha frente, ele ser um aluno bom, mas fora dali ele ser uma outra pessoa. Nós não podemos mudar quem somos dentro do dojo em atitudes, entendeu? Acho que a palavra fidelidade ao verdadeiro caminho da razão te leva isso para a vida, sabe? Você ser fiel àquilo que você é. Então, acho que ser resiliente é uma das coisas, ser prudente em algumas situações e entender isso, que nem o que a Arlene já passou com a seleção. Hoje, nós temos tantos jovens treinando, será que eles passariam? Não, não passariam. E nem tem que passar, é que nem a Cris falou, nós temos que nos impor. Mas como fazer isso se eu não sei me impor no meu próprio trabalho, se eu não sei o que é isso, sabe? Eu acho que você tem que criar pessoas fortes mesmo, para lutar contra o preconceito, para buscar o próprio respeito, se respeitar para respeitar o outro. Então, eu busco isso. E eu sempre falo uma frase, mesmo estudando psicologia, eu gosto muito da filosofia. Eu falo para os meus alunos que eu gosto muito da filosofia. E tem uma frase de Sócrates que eu amo muito, que ele diz assim: eu sei que nada sei. Então, quando eu falo esta frase, eu falo para eles assim: olha, você esteja sempre vazio para aprender, aonde você estiver. Entendeu? Seja num curso, seja na escola, esteja sempre vazio. Nunca ache que você sabe tudo. Então, eu tento trabalhar isso nos meus alunos, para que eles sejam homens e mulheres íntegros, né? Leais. É isso aí. Bem, meninas, a gente vai encaminhando para o fim do nosso bate-papo, entendeu? Eu estou muito gratificada com tudo que eu ouvi, tudo que eu pude partilhar com vocês aqui. E gostaria que cada uma fizesse uma consideração final, seus agradecimentos, deixe o seu recado, fale o que quisesse, entendeu? Vamos começar por Arlene. Pronto, Arlene, fale. Faça suas considerações finais. Vou encerrar sua participação aqui no nosso bate-papo. Ok, obrigada. E deixa eu só chamar a Nayara um pouquinho. Chame, à vontade, chame todo mundo. Nayara! Aparece, Nayara, o Brasil quer te ver. Ela tem esse no braço. Bem, primeiro agradecer, né, essa oportunidade. Eu acho que é valoroso demais, né, poder ser feito até com as mulheres, igual a Cris falou, ela tem uma outra
ela está rindo de mim, você acredita? Valorosos isso, mas é igual eu te falo, apesar que tem que fazer um fechamento, mas eu só queria responder um pouco a Cris. Se quiser. Seleção, por exemplo, eu penso assim, você é escolhida, né? Você está numa seleção. Lógico que não é tudo que está ali que você tem que aceitar, mas como às vezes são regras, regulamentos, né? Guantanamo era muito duro em muitos regulamentos, por quê? Porque às vezes as pessoas somos diferentes, você tem uma criação, eu tenho outra, às vezes você aceita certas normas e outros não. Então, você está na chuva para se molhar, mas não quer dizer que você não tenha que estar com guarda-chuva ali. Então, tem certas coisas que às vezes a gente não lutou, não se debateu contra, não porque a gente aceitava, mas porque a gente queria estar na seleção, a gente queria estar ali, e às vezes a gente acaba aceitando certas coisas para não ficar de fora. Quantas mulheres foram tiradas da seleção brasileira por coisas bobas, né? Por decisões que não tinha nada a ver e foram tiradas da seleção e nunca mais foram convocadas. Então, às vezes, tem coisas que a gente acaba aceitando, não porque você está concordando com aquilo lá, mas são regras e regulamentos. Você quer continuar? Então, você tem que ficar aí, você tem que aceitar. É igual eu, para mim, ir para o Campeonato Mundial a primeira vez. Eu tive que largar meu emprego. Eles não queriam deixar, da outra vez eu não fui. Então, quer dizer, se a gente pensar em muitas mudanças, a gente tem que sempre pensar nas mudanças que realmente vão fazer crescer e ser boas para evoluir. Lógico que preconceito, exageros, a gente realmente tem que ir contra, mas tudo tem que ter regras, tudo tem que ter realmente regulamento. O certo é conversar, ver, né? Porque se você não vai estar sempre a favor, está sempre brigando, você nunca vai ser chamada, ou você nunca vai ser convocada. Então, eu passo isso para minhas meninas, para que elas realmente, porque nós mulheres sofremos muito, porque homens falar, homem pode fazer o que quiser, eles fazem o que quer, e todo mundo aceita, todo mundo fica quieto, né? É um mundo que realmente é machista, e o karatê é machista. Daí a visão de arbitragem, não tem mulheres, as mulheres não querem se envolver nisso daí, vai ser difícil colocar mulheres para árbitras, então realmente é uma coisa complicada, mas o que o fechamento, de coração, agradeço muito em rever você, Celina, saber da sua história, que a gente sabe que todas nós temos uma história, realmente, como você já falou, sua dificuldade, eu também tive muitas, né, e carregar esses 4 atletas aqui, sobrinhos, parentes, não foi fácil. Aqui na minha casa, por exemplo, karatê, a única que gosta sou eu. A família realmente não é muito apoiante do karatê. Então, estou muito feliz de ver a Cristina conseguir evoluir aí com seus alunos. Parabéns, realmente eles estão sendo valorizados pelas suas federações, pelos clubes. Está de parabéns. Né? E a Martina, como a gente já competiu, já fomos, né, parceiras de competição, isso aí só vai engrandecer, né? A Lélia, a Elaine, a Adriana, foram as pessoas que realmente eu competi, tivemos muitas desavenças, muitas competições difíceis, mas estamos até hoje aqui, de tantas que já pararam, eu só fico feliz e grata, muito grata por esse convite. Eu realmente vou confessar a você, a princípio eu não ia aceitar, né? Mas aí a minha sobrinha, uma das minhas sobrinhas falou assim, por isso que a gente é assim, não aceita, não vai para frente. Eu falei, então tá bom, eu vou aceitar. Só que ela ficou mais nervosa do que eu. Vem aqui mandar um beijo aqui. Ela não quer mandar um beijo, ó. Ela não quer mandar um beijo. Eu já tive hoje. Muito obrigada, tá, por fazer parte dessa conversa aqui, desse grupo. Espero que o que eu falei venha ser benéfico para alguém. Para mim foi muito bom saber da história. Está de parabéns, Cris. Continue com a sua força, com a sua garra. Não deixe que obstáculo nenhum que te tire do seu foco, tá? Nada mais é importante do que os nossos sonhos, tá bom? Um beijo para vocês. Bem, Arlene, o que eu posso dizer é que, assim, cada geração luta com as armas que tem, né? Então, lá atrás, a sua resistência era uma maneira de lutar, de estar abrindo o caminho para que eu esteja aqui, para que a Cris esteja aí, e podendo falar. Se você lá atrás tivesse desistido, a gente não ia estar aqui hoje. Então, cada um vai lutar com as armas que tem. E a sua persistência era sua arma na época. E fez
que outras mulheres continuassem e fez que muitos homens mudassem a concepção e abrandasse mais o coração e aceitasse, valorasse a mulher enquanto karateca. Então, o que você podia fazer lá, você fez. É por isso que a gente está aqui hoje. Então, a gente deve isso a quem veio antes. E a gente tem orgulho disso, a gente tem orgulho de você. E de você estar aqui até hoje, de não ter desistido por uma demissão lá atrás, que você teve que escolher entre o seu trabalho e o karatê. Você escolheu o karatê. Entendeu? De muitas vezes a gente ter sido maltratada por falta de uma compreensão maior de quem estava à direção, entendeu? Mas você continuou, você persistiu. Então a gente está aqui conversando sobre esses temas hoje, graças às pessoas que vieram antes. Tá bom? Obrigada por estar aqui. Cris, fale um pouquinho aí, faça as suas considerações finais, minha flor. Quero agradecer pelo espaço, pelo convite. Fico muito feliz da gente estar aqui hoje falando sobre esse assunto. 4 mulheres falando sobre a mulher na arbitragem, a mulher como técnica, a mulher como professora de karatê, como sensei. Eu acho que já é um primeiro passo desse avanço que a gente sempre busca dentro do karatê. A gente ter esse espaço aqui dentro da Confederação Brasileira já é um primeiro passo para que a gente possa evoluir, para que a gente possa crescer e para que a gente seja mais valorizada. O que eu desejo a nós todas as mulheres é que a gente possa conquistar cada vez mais o nosso espaço, todas essas regras que são impostas às mulheres para permanecer numa seleção, para que você esteja ali, todas essas regras sejam mudadas daqui para frente, que a gente seja cada vez mais respeitada, cada vez mais valorizada e que a gente se sinta feliz em fazer parte da confederação, feliz em fazer parte da seleção brasileira e que a gente possa cada vez mais sentir orgulho disso e que a gente possa evoluir como mulher e que as pessoas nos respeitem dessa forma, para que a gente não veja as mulheres desistindo do karatê por esse motivo, que a gente encoraje outras mulheres a permanecerem, que a gente possa abrir espaço para as próximas gerações do karatê feminino. Celina, a palavra está com você. Meus agradecimentos, assim, foi uma honra participar desse bate-papo, saber um pouco mais aí da Arlene, da Cris, a Sensei Martina, que foi uma pessoa que há pouco tempo a gente está tendo um convívio, antes a gente só se via, mas não tinha um convívio, então, assim, meus agradecimentos, e eu concordo em questão de regras, e eu acho que toda regra é válida quando se tem respeito mútuo, eu acho que o respeito, ele tem que ser para o masculino e para o feminino. Eu acho que a gente tem que respeitar as pessoas como seres humanos, que não há divisão, não tem que existir essa divisão. E eu concordo com a Sensei Martina, que cada geração lutou com as ferramentas que tinha, e graças a Deus nós estamos evoluindo. São as leis da natureza não regride, evolui. Então nós estamos evoluindo, e tem muito mais mulheres agora, atualmente, praticando o karatê. Então nós teremos aí uno, né? Assim, uma nova geração de homens e mulheres que vão entender o verdadeiro respeito dentro da arte marcial. Fala-se tanto de respeito, mas uma palavra, ela só é válida quando se coloca em prática. A partir do momento que eu leio um bom livro, mas que eu não executo ele na prática, ele não tem validade. Conhecimento tem que ter consciência, que nem a Martina falou de consciência. Então, temos que ter consciência das nossas atitudes. A partir do momento que eu tenho uma atitude consciente e trato o ser humano como ser humano, com certeza vai mudar aí o nosso karatê do século XXI e vamos ter uma geração fantástica. Então, fica aí meus agradecimentos. Gente, eu vou chamar a Ekel Patriarca. Ekel, você ainda está na sala? Eu estou na sala e foi bom eu ter saído, porque vocês 4 puderam brilhar aí nessa noite de sábado, dia 17/10, que fique registrado. As falas foram interessantíssimas, inclusive, apesar de tudo, na minha vivência de atleta, eu me vi em algumas falas aí, em alguns sofrimentos também, por mais que às vezes a gente não... Mesmo sendo homem, certas situações acontecem, principalmente na arbitragem, que chateiam a gente, né? Mas o que a gente precisa seguir, e foi o que eu fiz também aqui, tentando trabalhar como gestor, e seja na federação do meu estado, na CBKT, em prol da melhoria. Acho que é o esforço de todos nós que estamos aqui hoje, cada um dando um pouquinho de si, a fim de que a coisa ande de uma forma mais
mais interessante para todos, né? Mais igualitária. Eu queria, nesse momento, chamar a atenção de vocês para aquelas pessoas que estão presentes. Então, nós temos aqui Vitor Hugo, lá do Mato Grosso, falando os. Temos Evelyn Kelly Guerra, também. As pessoas estão felizes pelas falas de vocês. Emilson Krebs, do Rio Grande do Sul, né? O diretor técnico da CBKT, Nelson Góes, também se fez presente. Roseval Cruz, que falou bem de Celina, está arbitrando também. Roseval aqui da Bahia. Francisco Maciel, dando parabéns aqui a Arlene. Dudu, falando. Adelson Germano, que é daqui da Bahia. Angélica Cataoca, deve ser de São Paulo, não sei, ou do Sul, não conheço. Está aqui também falando que vocês todas são maravilhosas, por compartilharem as experiências de vocês. Cissé Kazuo Nagamine fala da excelência dessa roda de conversa, né? Enaltecendo a todas vocês aí. Patrícia Cunha também fala que foi uma excelente roda de conversa. Francisco Maciel pergunta, Celina, você é do interior do Ceará, qual é a cidade do interior? Eu sou de Hererê. Eu não sei se existe no mapa, mas existe o nome da cidade aí, Hererê. Você disse, está dito, Celina, ninguém vai questionar. Nayara Caroline Amarante, a senhora sabe quem é, dona Arlene? Pois bem, está aqui. Maravilhosa, parabéns pela experiência, pela rica vivência. Manuela Espósito, né? Agradece aí pelo trabalho que foi feito pelas pessoas que a antecederam. O professor Carlos Bastos agradece pelo trabalho da CBKT. Letícia está aqui presente também, falando sobre as falas, foi importante. José Carlos também falando que foi muito bom, tá certo? Então, as pessoas estão aqui só enaltecendo a vocês. E eu e Martina, a diretoria da CBKT, a presidente, nós então acertamos pela escolha de vocês. E, com certeza, foi uma rica roda de conversa, nós aprendemos bastante, nós nos vimos nas falas de vocês, então eu fico feliz, espero que vocês também estejam, que o nosso público também esteja. Como estamos falando de outubro, né, e hoje tem mulheres, eu não vou fazer o fechamento. Martina, por favor, você vai dar o fechamento da nossa roda de conversa do dia 17/10. Pois bem, senhor Equio Patriarca, diretor da CBKT. Um beijo para ele também, né? Que é o único homem aí representativo aí, né? Ficou bem. Obrigado. A gente não pode diferenciar, a gente tem que agregar todos. Gente, eu estou muito feliz de ter esse momento com vocês. Eu acho que a roda de conversa fluiu de maneira perfeita. São 3 mulheres diferentes, em busca de um objetivo, que é viver bem no karatê, né? Então, a CBKT, eu agradeço em nome da CBKT, em todas as suas diretorias, em nome do presidente, por vocês terem aceitado, por vocês terem dado seu tempo e seu carinho para falar de karatê e para aceitar esse convite. Eu acho que eu, enquanto pessoa, enquanto mulher, fico agradecida por vocês terem compartilhado da vida de vocês, sem ter escondido, sem chegar aqui com meias palavras, sem querer agradar, simplesmente falando aquilo que sente, o que pensa, aquilo que flui de vocês. Então, a gente, enquanto mediador, e as pessoas que estão aí assistindo, porque essa live, além das pessoas estarem vendo ao vivo, isso aqui vai ficar gravado, né? Fica esse registro bonito do que é uma mulher que pratica karatê. Uma mulher budoca, porque a gente não tem atletas aqui, não são simplesmente professoras que estão aqui, né? São budocas. São pessoas que querem o caminho correto, o caminho do bem, o caminho que tem a atividade física, o esporte, a arte marcial, no seu contexto, da melhor forma possível. Então, a CBKT agradece a vocês, né? Eu agradeço por estar aqui. Eu acho que todo mundo que assistiu e que vai assistir vai ficar muito agradecido de ouvir todas essas vivências, essas opiniões, essas experiências tão enriquecedoras. Então, fica aqui meus agradecimentos que se estendem pelo Brasil todo.
eu acho que todos estão agradecidos com esse momento, né? Como você falou, essa roda única, né? Vocês falaram, Outubro Rosa, que é o mês de cuidado feminino com o corpo, mas não é só isso, é o momento que a gente tem de conscientizar as pessoas em se atentar ao feminino e brigar, lutar com a equidade, né? Para que um dia, como eu falei antes, que vocês debateram durante a live inteira, que a gente não precise mais brigar pelo espaço, que o espaço seja dado de maneira igualitária, todo, sem distinção qualquer, não só de sexo, como de qualquer tipo de crença, né? Em todas as suas subdivisões e todos os problemas que as diferenciações geram no ser humano. Então, a gente agradece as que vieram antes, que lutaram, a gente agradece aquelas que permanecem, né? E por causa desse trabalho, daquelas que vieram antes, do sensei, né? Porque a palavra sensei, como o professor Kazu sempre está falando com a gente, não é a tradução literal, não é a ser professor, é aquele que vem antes. Então, vocês que vieram antes, né? Estão auxiliando a gente que está agora e todas nós vamos auxiliar um caminho melhor aquelas que virão. E as que virão vão ter, acredito, que menos trabalho em viver do que a gente tem agora. E essa homenagem que a CBKT faz a vocês. Então, obrigada a todos por estar aqui. Então, gente, uma boa noite para vocês, um bom final de semana para vocês convidadas e para o público presente. A gente vai dando por encerrada a nossa roda de conversa da CBKT, com muito orgulho. Dá um beijo pro Serginho lá. Tchau, gente.